No dia 30 de outubro de 2022, Lula Inácio da Silva foi eleito presidente do Brasil com cerca de 60 milhões de votos. Isso me fez pensar na democracia africana. Será que existem alguns países africanos que podem ser mais democráticos que o Brasil? Usando a lista do Índice de Democracia Mundial, fiz um vídeo listando os 10 países mais democráticos da África. E alguns deles são mais democráticos que o Brasil, ou seja, ocupam posições melhores. O Índice de Democracia fornece uma visão geral do estado da democracia mundial. O Índice de Democracia é baseado em 5 categorias: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, o funcionamento do governo, participação política e cultura política de um país. Com base em suas pontuações em 60 indicadores dentro dessas categorias, cada país é classificado com uma pontuação e ocupa uma certa posição no Índice de Democracia. Aqui está a lista dos 10 países mais democráticos em África. 10. Zâmbia. O presidente da Zâmbia atua como chefe de Estado, chefe de governo e chefe no âmbito de uma república democrática representativa presidencialista. O governo é responsável pelo exercício do poder executivo. O parlamento e o governo são igualmente responsáveis pelo exercício da autoridade legislativa. Quando a Zâmbia conquistou a sua independência em outubro de 1964 da Rodésia do Norte, prontamente constituiu uma república. Além disso, a Zâmbia funcionou inicialmente como uma democracia após a independência, mas rapidamente mudou para um estado de partido único por 19 anos, de 8 de dezembro de 1972 até a democracia multipartidária ser restaurada em 4 de dezembro de 1990, que resultou em eleições multipartidárias em 1 de novembro de 1991. Desde então, a Zâmbia manteve uma democracia relativamente estável, transferindo pacificamente o poder entre os seus 4 principais partidos políticos e realizando 9 eleições presidenciais desde 1991, 7 das quais foram eleições gerais. E assim está na nossa 10ª posição. 9. Malawi. O presidente do Malawi atua como chefe de Estado e chefe do governo. A política do Malawi é conduzida no âmbito de um sistema multipartidário e de uma república democrática representativa presidencialista. O governo é responsável pelo exercício do poder executivo. A Assembleia Nacional e o governo têm autoridade legislativa. O presidente do Malawi nomeia os membros do gabinete do país. O legislativo e executivo não têm influência sobre o judiciário. Desde 1994, o governo do Malawi tem sido uma democracia multipartidária e o Malawi está na nossa 9ª posição nos países mais democráticos da África. 8. Tunísia. Uma república democrática representativa semipresidencialista unitária com um presidente servindo como chefe de Estado, um primeiro-ministro como chefe de governo e uma legislatura unicameral e um sistema judicial influenciado pelo direito civil francês. É a estrutura em que a política tunisina é conduzida. Entre 1956 e 2011, a Tunísia era um estado de partido único. E, no entanto, o movimento nacional em 2011 resultou na renúncia do presidente e na destruição do partido que governou por esse período, abrindo as portas para uma democracia multipartidária. 7. Lesotho. A política do Lesotho é conduzida no contexto de um sistema multipartidário e de uma monarquia constitucional democrática.
Democrática Representativa Parlamentar, na qual o primeiro-ministro do Lesoto atua como chefe de Estado. O governo é responsável pelo exercício do poder executivo, a administração e a Assembleia Nacional e o Senado, as duas câmaras do Parlamento, têm autoridade legislativa. O poder judiciário é separado dos poderes legislativo e executivo. 6. Gana. O presidente de Gana atua como chefe de Estado e chefe do governo. A política ganesa é conduzida no âmbito de um sistema bipartidário e de uma república democrática representativa presidencialista. Golden Jubilee House serve como a localização do governo. O governo é responsável pelo exercício do poder executivo. Tanto o governo como o parlamento têm autoridade legislativa. O legislativo e o executivo não têm influência sobre o judiciário. O documento de fundação da Quarta República ofereceu uma estrutura fundamental para a democracia republicana. Afirma que Gana é uma república unitária, com os ganenses como a única fonte de soberania. O objetivo é criar a ideia de compartilhamento de poder para impedir futuros golpes, regimes totalitários e regimes de partido único. O texto combina leis e instituições derivadas dos modelos constitucionais britânicos e americanos e integra lições aprendidas com as constituições revogadas de 1957, 1960, 1969 e 1979. 5. Namíbia. O presidente da Namíbia atua como chefe de Estado e chefe do governo da Namíbia, que é uma república democrática representativa semipresidencialista com um sistema multipartidário pluriforme. O presidente e o governo têm autoridade executiva. As duas câmaras do parlamento têm autoridade para promulgar leis. O legislativo e o executivo não têm influência sobre o judiciário. A Namíbia tem uma rede de liderança tradicional, além do seu sistema político, com 51 autoridades tradicionais reconhecidas e seus líderes neste momento. Essas leis se aplicam a todo o país da Namíbia. A distribuição das terras comunitárias e a criação dos regulamentos constitucionários do grupo tradicional são delegados aos líderes tradicionais. Eles também assumem algumas tarefas judiciárias menores e assim se evita o conflito entre o poder tradicional e o poder presidencial. E a Namíbia ocupa a nossa quinta posição. 4. África do Sul. A República da África do Sul é uma democracia parlamentar unitária. Tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo são o presidente da África do Sul. O presidente é escolhido pela Assembleia Nacional. É a Câmara Baixa do Parlamento Sul-Africano e deve continuar a ter o seu apoio para exercer o cargo. Cada uma das 9 províncias da África do Sul é governada por uma legislatura provincial, que também é escolhida pelo povo. O Congresso Nacional Sul-Africano, ANC, dominou a política da África do Sul desde o fim do apartheid em 1994. Terceira posição, Cabo Verde. O presidente da República de Cabo Verde é o chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro de Cabo Verde é responsável pelo governo do país. A política em Cabo Verde é conduzida no quadro de um sistema multipartidário e de uma república democrática representativa semipresidencialista. O governo e o presidente têm autoridade executiva. A Assembleia Nacional e o governo têm a autoridade legislativa. O legislativo e o executivo não têm influência sobre o judiciário. A base da estrutura governamental é a Constituição, que foi inicialmente ratificada em 1980 e significativamente autorizada em 1992. Ela afirma que o governo é responsável perante a Assembleia da República e é o órgão que define, dirige e executa as políticas gerais internas e externas
do país. Segunda posição, Botsuana. Botsuana é formalmente uma democracia constitucional multipartidária. Desde a conquista da independência em setembro de 1966, todas as eleições foram realizadas no prazo, com a concorrência justa e aberta. A pequena minoria branca do país, bem como outras minorias, são livres para participar da política. Existem vários partidos menores, além dos dois principais concorrentes. Pelo menos a cada 5 anos há eleições gerais. O poder judiciário é separado dos poderes legislativo e executivo. Primeira posição, Maurício. A Assembleia Nacional, o órgão unicameral do Parlamento para o governo das Maurícias, detém formalmente a influência. O presidente e o primeiro-ministro são escolhidos por ele. O primeiro-ministro é o deputado que recebe a maioria dos votos da casa, ao contrário do presidente, que é eleito por uma única maioria de votos. O chefe de Estado é o presidente, enquanto o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é apoiado por um conselho de ministros e tem autoridade executiva completa. Existe um sistema multipartidário nas Maurícias. E assim nós encerramos a nossa lista dos 10 países mais democráticos em África. Não concorda com essa lista? Coloque a sua opinião nos comentários. Não esqueça o lema do canal: olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.